Eu quero meditar com vocês aqui na palavra do Senhor. Bom, ministrei essa palavra durante os 4 cultos anteriores. Não poderia ser diferente nesse último culto. Entendemos que a ceia é um grande privilégio para nós. Nós somos filhos de Deus, e você é filho de Deus, e participamos da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 10 que há 2 mesas, a mesa do Senhor e a mesa de demônios. Mas nós participamos da mesa do Senhor. Isso é bom demais. E existem certos princípios, meus irmãos, existem certas verdades espirituais que elas devem ser como arroz e feijão. Você come arroz e feijão todo dia? Existem certas verdades espirituais que você deve colocar no seu cardápio diário, para você ministrar aquilo para você mesmo e aplicar no teu coração. Existem verdades assim. E hoje eu quero falar sobre a aplicação do sangue de Jesus na nossa vida. Então, isso é um fator muito relevante, importante para a gente, porque talvez você não entenda muito bem da ceia. Alguns até participam da ceia como religiosos, mas eu quero que você, nessa noite, não participe da ceia como um religioso, mas entenda o que você está fazendo. A ceia do Senhor, existem princípios, existem verdades em cada um desses elementos. E eu não vou falar dos dois, apesar de ter 2 elementos, o pão e o vinho, o suco de uva, nós vamos falar apenas do suco de uva, ou, para ser mais específico, nós vamos falar do sangue de Jesus. O suco de uva, o cálice, simboliza o sangue de Jesus. Tudo bem, meus irmãos? E é muito valioso, porque isso interfere diretamente na nossa vida diária, como crentes, como servos de Deus, como cidadãos, como pais, mães, como casais. A nossa vida, ela tem uma interferência direta, segundo as Escrituras, daquilo que é espiritual. Lembre-se que o Senhor criou todas as coisas. Quem fez a live com a gente sobre criação descobriu isso, que todas as coisas foram criadas do nada. É assim que nós cremos. Deus não fez uma recriação, mas nós queremos que Deus criou todas as coisas daquilo que não existia. A mesma coisa na nossa vida, nós cremos que temos uma interferência direta do mundo espiritual. Por isso que quando você ora, as coisas no mundo físico mudam. Tudo bem, meus irmãos? Isso é bom demais. E existem verdades aqui implícitas que desconhecemos e acabamos ficando de fora daquele privilégio ou daqueles benefícios que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, que foi derramado antes da cruz, e é disso que nós vamos falar, tem para nós esses benefícios diários. O que aconteceu? O que acontece com a gente com o sangue de Jesus sobre nós? Não estamos falando aqui de um chavão, não estamos falando de uma expressão, como muitos usam religiosamente, o sangue de Jesus tem poder, já viu isso? O demônio manifesta, sangue de Jesus tem poder. Não vamos usar expressão. Não estamos falando desse chavão crentez, mas nós estamos falando do sangue de Jesus sobre nós. E precisamos crer nele, precisamos nos apropriar dele. O que eu quero dizer com apropriar do sangue? Crer no sangue, receber o sangue, estar debaixo do sangue. É justamente você ter fé nele. O que é ter fé? É você acreditar que aquilo que aconteceu é verdade. Aquilo que Jesus realizou lá atrás é verdade. Então, até hoje eu estive com alguém, conversando com alguém falava assim, pastor, eu tenho muita fé. É legal isso, eu acho bacana a pessoa que fala assim, eu tenho muita fé. Mas parece que a pessoa está usando esse eu tenho muita fé como uma obra. E lembre-se, a tua salvação depende exclusivamente da obra de Jesus. A salvação, você conquista ela pela fé. Como que é conquistar pela fé? É acreditar, aceitar a obra que Jesus fez na cruz por você. Você aceita a obra de Jesus? Amém. Por isso seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos falar de alguns aspectos ou de algumas aplicações que o sangue de Jesus tem diretamente e nos atinge diretamente no nosso dia a dia, no nosso viver. Mas eu não vou falar da crucificação exatamente, eu acho que não vai dar tempo de chegar lá. Mas o sangue de Jesus não foi derramado só na cruz, mas começou a acontecer bem antes. Quando nós vamos, em primeiro lugar, vamos
colocar os tópicos para vocês que vão ministrar na célula. Então, nós estamos falando sobre a aplicação do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Temos vários, não temos um versículo base, mas temos, cada tópico vai ter um versículo para você anotar para a célula, tá tudo bem? E aí nós pegamos o primeiro tópico lá do capítulo 22 de Lucas, versículo 42. Antes de nós abrirmos, antes de você anotar direitinho aí, lá em Gênesis, capítulo 3, quem também assistiu a nossa live sobre a queda vai entender o que eu estou falando aqui para vocês. Capítulo 3, a Bíblia diz que o homem caiu. O homem caiu. Essa queda do homem, essa desobediência, se apropriar de algo que não era para ele se apropriar, não vamos entrar nesse detalhe, mas a queda do homem trouxe várias consequências. E uma dessas consequências é justamente o endurecimento do coração do homem. O homem é duro de coração, se tornou duro para com Deus. Por isso, quando você fala de Jesus para as pessoas resistem. Você vai falar de Jesus para as pessoas, vão para a igreja? Ah, não, tem coisa mais importante para fazer do que ir para a igreja. Vão para o encontro, as pessoas não querem ir para o encontro. Vão para a célula, vamos celebrar lá na casa do irmão Jesus? Ah, não. Então, você percebe que até dentro da igreja, você percebe um certo espírito de resistência a Deus. Por exemplo, às vezes, quantas vezes você não quis orar? Pode falar, irmão. Quantas vezes você teve dificuldade de orar? Quantas vezes você teve dificuldade de ler a Bíblia? Ou não? Ah, não, eu amo orar. É verdade, deveria amar mesmo. Deveria amar a palavra de Deus. Mas nós temos resistência. Porque, naturalmente, todo homem caído, ou melhor, por causa do pecado, há uma resistência, gerou uma consequência dentro de nós, mudou algo dentro de nós. E aí, essa mudança dentro de nós gerou algo chamado rebelião. E a rebelião contra o próprio Deus. Quer dizer, o homem natural não aceita os padrões de Deus. Não aceita as condições estabelecidas pela palavra. Porque ele naturalmente, ele resiste e ele é rebelde contra Deus. Aí você vai lá para Lucas, capítulo 22, versículo 42. Você pode anotar, não vamos ler porque não temos muito tempo, mas vou contar o fato. Jesus derramou, é o primeiro derramar do sangue de Jesus. Foi lá no Getsêmani. A Bíblia diz que ele estava ali orando, e buscando ao Senhor, e falava com o Senhor. E o que ele falava com o Senhor? Sobre a crucificação dele. E a Bíblia diz que ele começou a suar naquela oração, e ele derramou, segundo as Escrituras, gotas de sangue. Em algumas versões fica mais explícito, que ele derramou grandes gotas de sangue. Então, esse sangue derramado ali não foi na cruz ainda, mas foi no Getsêmani, aonde ele estava orando. O que ele orava ali? Acerca da sua crucificação. Mas ele estava ali falando para o Pai assim: Pai, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Os irmãos lembram disso? E aí, nós entendemos o quê? O que tem a ver esse sangue com a gente? Tem a ver que Jesus estava ali como homem, orando como homem, representando todos aqueles que creriam no seu nome, representando a mim e a você lá. Por que isso acontece? Porque justamente nós, por natureza, nós somos rebeldes contra Deus. Mas o Senhor estava falando ali: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. O que nós devemos fazer aqui na ceia? O que nós estamos fazendo aqui? Celebrando o corpo e o sangue, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o que nós devemos fazer aqui na ceia? Nesse exato momento: Senhor, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Nós devemos declarar isso, como Jesus declarou. Devemos crer nisso, porque estamos debaixo do sangue. E aonde está o poder do sangue? Quando eu creio que o Senhor derramou ali gotas de sangue por minha causa. Aonde que eu entro nisso? É que o sangue derramado ali tem poder de quebrar, de nos libertar de toda a rebelião que é natural, que está dentro do homem. Amém, meus irmãos? Que é causado por causa do pecado. Então você não está mais debaixo de rebelião. Quando aparecer ali uma vontade de falar mal do líder. Nós falamos muito isso no encontro, sobre autoridade, pregamos muito sobre autoridade aqui, porque cremos que no reino de Deus há
há uma hierarquia e há um Deus que governa sobre todas as coisas. E também cremos que o Senhor estabelece governos na terra. E a rebelião, ela não se levanta somente por causa da autoridade, mas porque o homem quer atingir a Deus. O espírito humano, ou a consciência humana, ou a mente humana que é rebelde, ela quer tentar, atingindo as autoridades, está atingindo a autoridade de Deus, segundo Romanos capítulo 13. Os irmãos lembram disso, né? Então, o Senhor ali, o que Ele estava fazendo? Ele estava dando poder para aqueles que creem no seu nome, que creem no seu sangue, se posicionam debaixo do sangue, quer dizer, que crê na obra dEle, que crê no derramar, no sacrifício dEle. Esse tem autoridade, tem poder no sangue de Jesus, de poder rejeitar, porque ele está debaixo do sangue, ele rejeita porque ele está liberto de toda a rebelião contra a autoridade de Deus. Quantos creem? Eu creio, irmão. Entendeu? Por isso que nós somos submissos, por isso que nós falamos assim, nós sempre falamos para os irmãos sobre submissão, porque nós estamos debaixo do sangue. E você sabe o que é interessante? Que Jesus, segundo o apóstolo Paulo escreve, se eu não me engano, em Colossenses, que ele se humilhou ao ponto de se fazer homem. A humilhação de Jesus, a Bíblia diz que Deus, então, o exaltou. Posteriormente, a Bíblia diz, lá mesmo, continuando o versículo, diz que o Senhor, Deus, o exaltou soberanamente e o colocou e deu um nome acima de todo nome. Amém, meus irmãos? Então, a pessoa que se humilha é exaltado pelo Senhor. Então, às vezes, a pessoa vai falar assim para você, você é um bobo, aceita tudo, aí estão pisando no seu pescoço, olha o seu chefe, olha aí não sei quem, olha aí o líder, né? Você é bobo, você tem que responder mesmo, tem que falar à altura. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa, às vezes você pode até parecer estar perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando. Você entende? Eu lembro muito bem de vários testemunhos lá no encontro, acerca de pessoas que submeteram a autoridade de Deus, falando, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E eles tiveram milagres extraordinários na sua vida. Então, é isso. Então, em primeiro lugar, o sangue foi derramado lá no Getsêmani, antes da cruz. E esse sangue era a posição que Jesus estava na oração, como homem, representando a cada um de nós, falando o seguinte, Senhor, seja feita a tua vontade. Ali, o sangue estava nos libertando de toda a rebelião que é natural do coração do homem. É ou não é, irmãos? Ou não, não, eu sou tão bonzinho, é assim? Nada. Você naturalmente, como ser humano, você é rebelde. Mas o sangue de Jesus te liberta de toda a rebelião. Você crê? Eu creio. Então, quando você vier aqui para ceiar, nessa noite, não ceie de qualquer jeito. Não pegue o pão, não pegue o cálice de qualquer maneira. Pegue consciente, fala, eu estou debaixo do sangue de Jesus. A rebelião não faz parte mais da minha vida. Há uma segunda coisa. Você sabe que lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 18, falando da queda ainda, a Bíblia nos expõe que, por causa do pecado do homem, a terra, ela foi amaldiçoada. Ela recebeu uma maldição, os irmãos lembram? Qual foi a maldição que a terra recebeu? Que da terra começou a surgir o quê? Espinhos. Então, espinhos tem a ver com maldição. Diga, espinho tem a ver com maldição. Então, a terra recebeu, então, maldição. Qual era a maldição? Espinhos. Quando você vai lá para Mateus, capítulo 27, versículo 27 até o 29, Jesus, então, já tinha saído do Getsêmani, já tinha sido preso, já estava lá dentro. A Bíblia diz que, então, vieram e colocaram uma coroa nele. Do que era a coroa? Até no encontro, fizeram uma coroa lá, certa vez. Eu estou com saudade do encontro, percebeu isso, né? Lá no encontro fizeram uma coroa de espinhos. Colocaram uns espinhos bem grandes e colocavam na cabeça das pessoas para eles verem, mais ou menos sentir o que era o espinho. Entendeu? E aqueles espinhos foram fincados na cabeça, no crânio de Jesus. E saiu sangue. Mais uma vez que o sangue aparece. Aqueles espinhos geraram sangue em Jesus. Escorreu sangue.
E o que nós podemos ver com isso? Que se espinho é símbolo de maldição, é um tipo de maldição, a coroa de Jesus era propositalmente espinho, uma coroa de espinho, por quê? Jesus levou sobre si toda a nossa maldição. Isso quer dizer o quê? Você também não está mais debaixo de maldição. Isso interfere diretamente na tua vida. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que se apropria da maldição da família. Tem muita gente que apropria de maldição na vida. Aí quando você vai falar com ele, ó Jesus, você está debaixo da graça, você está debaixo da bondade de Deus. Sabe que ele fala, não é bem assim, a gente tem que ver isso teologicamente. Espera aí, não é dessa maneira. Meus irmãos, eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu creio que nós não estamos mais debaixo dessa maldição que o mundo está. O mundo está debaixo da ira de Deus, o mundo está debaixo da maldição, mas nós que somos filhos de Deus, fomos removidos de debaixo dessa maldição. Hoje nós somos livres dessa maldição, mas ainda tem muita gente dentro da igreja que gosta de se apropriar da maldição da família. Meu pai morreu de câncer. Não sei quem, minha tia também. Aí ele fala, com certeza eu vou morrer também. Está se apropriando. Meus irmãos, hoje pelo sangue de Jesus, você pode falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não estamos mais debaixo de maldição, hoje nós estamos livres dessa maldição. Os irmãos entendem? Você pode falar isso com confiança. Você pode dizer, eu não tenho mais nada a ver com o meu passado, com meus antecedentes, ou os ancestrais, como queira dizer. Sabe? A partir de você, uma nova família se iniciou, uma nova geração, nova descendência começou. A partir de você, o Senhor levanta uma geração que é abençoada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você entende isso? Então, é muito importante, porque isso interfere na sua maneira de ser, interfere na sua maneira de falar, interfere na sua maneira de realizar as coisas, interfere na sua maneira de pensar no seu dia a dia. Já viu aquela família, por exemplo, que eu mesmo atendo muita gente, então eu nunca lembro de quem é quem, mas talvez se for você, não sei, mas eu atendo muita gente acerca de casamento e tudo mais, e várias vezes as mulheres falam assim, pastor, a minha mãe não separou, sabe, mas isso já vem lá da minha avó. A minha avó também já estava separada, meu avô separou, abandonou ela. Minha irmã não durou 2 anos o casamento. Meu irmão já largou a mulher. Isso é maldição, não é, irmão? Quando eu sei que é maldição, você sabe quando que é maldição? Eu vou te dar uma dica de como você saber que é maldição. Aquilo que contraria os princípios de Deus, o padrão de Deus, é maldição. Por exemplo, divórcio é de Deus? Então, é maldição. Aí você fala assim, então, e aí, sabe, pastor? Com certeza eu vou separar. Com certeza eu vou separar. Sabe, meus irmãos, se não deu certo, porque muitos irmãos chegaram na igreja divorciados. Mas hoje você pode construir uma família nova. Sabe, nós não temos problema, não discriminamos. Você somos contra o divórcio. Mas amamos você que é divorciado. Não é bonito isso? Alguém fala, então o pastor está defendendo o divórcio. Mas vai fazer o quê, irmão? Precisamos amar a todos, não discriminar ninguém. Eu entendo que Deus dá uma oportunidade para você constituir algo novo na tua vida. Agora, você sabe dos princípios e sabe do padrão de Deus. Permaneça neles. Quantos creem? Ok? Então você está debaixo da bênção. Não está debaixo da condenação. Deus não te condena. Você está debaixo da bênção. Então presta atenção. Você pode sim ter uma vida diferente daquela que você estava vivendo. Porque muita gente dentro da igreja vive ainda do passado. Passado, irmãos. Passado é maldição. Há tantos níveis de maldição aqui que eu poderia citar, que muita gente gosta de fazer. Por exemplo, guardar louça. É duro falar para a mulher. Mas guardar louça, por exemplo, para uma visita especial. Já viu aquela pessoa que
tem louças especiais para visitas especiais. Não dá para aceitar isso. Como que você guarda a louça novinha, só para ocasião? Não, isso aqui é só quando fulano de tal vier na minha casa. Né? Não, você tem que fazer. Tem que usar isso, senão fica mofando lá. Eu acho que isso é uma prisão. Você não acha que isso é uma prisão? Talvez você tenha isso. Na minha concepção, é uma prisão. Por quê? Você precisa usar o negócio. Então, existem muitos níveis de maldição que a pessoa acha normal, mas é uma prisão para ela. Deixa eu te falar. Aqueles espinhos, segundo as Escrituras, você sabe que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, fala que espinho é maldição, e você sabe que a primeira menção de alguma coisa na Bíblia fala muito a respeito. Depois, maldição, lá em Gênesis é maldição na coroa. A coroa de espinho é a maldição. Então, quando Jesus derramou o sangue por causa dos espinhos, ele estava levando sobre si a nossa maldição. Então, meu irmão, não leve mais maldição com você. Amém ou não amém? Amém. Ok, dá tempo para mais um tópico aqui. Isaías 53, versículo 5, nós não vamos ler ainda, o irmão vai segurar lá. A Bíblia diz que, em Mateus capítulo 27, versículo 26, o terceiro tópico, a Bíblia diz que depois de Jesus sair do Getsemane, gotejar sangue, quer dizer, ali como homem representando cada um de nós, quebrou, libertou cada um de nós da rebelião contra Deus. Hoje o teu coração é de Deus. Você não sente prazer em Deus? Quanto mais você se alimenta dele, mais você quer ele. Quanto mais você come, mais você quer comer. Por isso que eu falo, princípios espirituais, verdades espirituais devem ser revistos diariamente. Aí, hoje nós estamos livres da rebelião contra Deus. Aí depois ele foi levado para um lugar onde colocaram uma coroa de espinho. Espinho nos fala de maldição. Jesus levou sobre si a nossa maldição. Derramou sangue, e o sangue dele nos tira, nos remove de debaixo de toda a maldição. Mas em terceiro lugar, aí a Bíblia diz que ele foi levado para um lugar e chicoteado. E os chicotes, vocês já viram isso no encontro, tinham pontas agudas, tinham vários objetos que cortavam a carne. E ele apanhou muito, e ali saiu muito sangue. E quando você vai para Isaías, capítulo 53, versículo 5, a Bíblia fala que Isaías já estava profetizando, o profeta Isaías já estava profetizando aquele momento da surra que Jesus levou. Vamos ver lá Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Você sabe o que é transgressão? Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que era sobre nós, mas que hoje nos traz paz, foi sobre ele, Jesus. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo seu machucado, nós fomos o quê? Sarados. O sangue de Jesus, ele tem poder também de curar você, de remover do teu corpo toda a enfermidade, de remover da tua alma a enfermidade. Há um fato interessante que eu citei hoje para os irmãos, acerca do povo de Israel que estava escravo no Egito. Há um consenso e entendimento sobre isso, que o povo estava escravizado no Egito. Na noite que eles foram tirados, no dia seguinte, na noite anterior deles saírem do Egito, eles fizeram algo lá. Você lembra o que eles fizeram? Eles celebraram a Páscoa, a ceia. A Páscoa é a nossa ceia. Celebraram a ceia, a Páscoa. Jogaram sangue nos umbrais, mataram um animal, cozeram ele, quer dizer, assaram ele, comeram ele todinho. Ali tem todo um tipo de Jesus. E depois disso, eles saíram do Egito, da escravidão. Agora pensa na escravidão. Pensa no nível de vida que eles tinham. Pensam em toda a higiene que eles tinham. Quando eles saíram de lá, acredita-se, isso há um consenso nisso que eu vou falar, que quando eles saíram do Egito, todos eles, mais de 2 milhões de pessoas, saíram do Egito sem nenhuma enfermidade. Foram para o deserto, porque eles foram para o deserto, para caminhar no deserto, não podia ter ninguém doente.
Todos eles foram para o deserto curados. Se tinha alguém enfermo, foi curado. Sabe o que isso quer dizer? Que hoje é ceia. Talvez nessa noite aqui você vai sair daqui curado, liberto. A tua enfermidade hoje não vai existir mais. A enfermidade na tua alma hoje vai ser curada. Você crê nisso? Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Porque nós somos uma igreja que cremos que Jesus cura. Não somente o corpo, mas a alma também. Mas existe um detalhe aqui para ser colocado. Porque nós achamos assim, que o Senhor vai nos curar, para nos satisfazer, e para a gente voltar para a nossa vida normal, do dia a dia. É como dinheiro. Dinheiro, todos nós achamos que nós vamos para a igreja, vamos ficar ricos. Deus vai nos dar muito mais, eu vou ser próspero. E se eu der 10, o Senhor vai multiplicar por 1000. Essas coisas todas. Então nós achamos que Deus vai nos enriquecer para o nosso próprio benefício. Mas na verdade, em tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. Todo o dinheiro que está nas suas mãos, toda a posição em qual Ele te colocou, existe um propósito. Não foi em vão. Não é para você sair aí e gastar do jeito que você acha que deve gastar. Mas existe um propósito eterno de Deus envolvido no teu dinheiro. Lembra quando Israel saiu? Saiu riquíssimo. Não só com saúde, saiu rico. Quando chegou lá no meio do deserto, que o Senhor falou para eles: tudo que vocês têm aí, tudo é meu. E eles tiveram que dar tudo para o Senhor. Porque existe um propósito em tudo que o Senhor faz conosco. Saúde, cura é a mesma coisa. Nós cremos que Deus cura, mas existe um propósito na cura. Quem já passou no encontro sabe que nós já ministramos lá sobre cura. O que quer dizer cura? Quando nós falamos de cura, nós estamos falando que é a manifestação do poder de Deus para revelar que o nosso Deus está entre nós e em nós. Que o poder de Deus é derramado sobre nós, para que Ele seja glorificado. Não para que nós possamos sair. E interessante que, e precisamos ver isso, porque toda cura que o Senhor Jesus fez, a vida da pessoa nunca mais foi a mesma. As pessoas eram curadas e a vida dela nunca mais era a mesma. Tinha pessoas que virou missionário, pessoas viraram obreiros, pessoas se converteram, pessoas mudaram a vida. Agora tem muita gente que é curado, a vida não muda. Ele continua na mesma batidinha da vida. Deixa eu te falar, a manifestação da cura de Deus tem um propósito. O manifestar da bênção de Deus na tua vida tem um propósito. O manifestar de Deus, de poder prosperar, você tem um propósito. Agora você precisa entender que você está debaixo do sangue do Senhor. Quando você fala assim: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor fez por mim. Eu creio que o sangue que o Senhor derramou por mim, eu creio que tem um propósito na minha vida. Qual que é o propósito? Tirar do meu coração, da minha vida, toda rebelião. Tirar, me resgatar, me retirar, me mover de debaixo de toda maldição. Você não está mais debaixo da maldição. Mas também liberar sobre você poder para curar o teu corpo e curar a tua alma, com um propósito, de o nome dele ser glorificado. Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus.